Um bilionário com câncer terminal pergunta a uma garçonete: Você quer ser minha filha por um dia? O que acontece em seguida vai te surpreender. E se um bilionário, diante da dura realidade de sua doença terminal, pedisse a uma garçonete bondosa que fingisse ser sua filha por apenas um dia, numa tentativa desesperada de fazer as pazes com seu passado? O sino do Starlit Heaven tocou quando Gideon Warwick entrou. Seu casaco de lã sob medida pingava no piso de madeira desgastado. O café era um refúgio da agitação cinzenta de Chicago. Jazz suave zombia. O aroma de espresso fresco e scones quentes flutuava no ar, e mesas dispostas de forma estranha convidavam uma conexão silenciosa. Gideon se sentia um intruso. Seu mundo era de torres de vidro e jatos particulares, não este enclave aconchegante onde estranhos sorriam uns para os outros. Aos 60 anos, ele era impressionantemente alto, com cabelos escuros com mechas grisalhas e olhos cinzentos penetrantes agora, nublados pelo medo. Seu diagnóstico o havia despido de sua armadura. 6 meses de urso. As palavras foram a queda de uma guilhotina. Ele se sentou a uma mesa de canto. Suas mãos tremiam ao redor de uma xícara fumegante de café preto. Seu olhar se desviou para a jovem atrás do balcão. Juniper veio, 25 anos, com cabelos castanho avermelhados presos em uma trança frouxa e olhos castanhos verdeados que brilhavam de resiliência. Ela se movia com a graça de uma dançarina, servindo café, provocando um cliente regular por causa de sua gravata, limpando o balcão com um pano puído. Juniper conhecia as dificuldades. Sua mãe, Maris, lutava contra uma doença renal crônica desde os 16 anos, forçando-a a conciliar trabalho de garçonete, aulas particulares e biscates para se manter. Seu sonho de abrir uma padaria, um lugar de aconchego e alegria, estava soterrado por contas médicas e exaustão. No entanto, ela irradiava uma luz que atraía as pessoas. Lembrava-se do nome de cada cliente, de suas histórias, de suas peculiaridades, fazendo de Starlit Heaven, de fato, um lugar. Gideon a observava. Uma lembrança que comoveu sua filha Isidora aos 20 anos, antes de seu mundo ruir. Isidora, agora com 30, não falava com ele havia 8 anos, desde a última discussão, quando chamou de valentão sem alma e saiu furiosa. A lembrança o aguçava agora, enquanto sua mortalidade se aproximava. Ele não sabia por que viera ali, apenas que ansiava por algo real. No fim, Juniper cruzou seu olhar com ele e se aproximou dela com um sorriso caloroso, mas cauteloso. Precisa de mais um pouco, senhor. A garganta de Gideon se apertou, as palavras saindo ásperas e desesperadas. Quer ser minha filha por um dia. O sorriso humilde do café desapareceu. Seus olhos se estreitaram. Desculpe. O que eu devo fazer? Não, é loucura, disse Gideon, em voz baixa, quase suplicante. Estou morrendo. Câncer. Não tenho ninguém. Minha filha se foi. Só quero sentir que um dia não estou sozinha. Pago o que você precisar, disse Juniper. O coração de Juniper disparou. Ela tinha ouvido apelos estranhos, mas isso, seu instinto gritava para dizer não, para ir embora. Mas seus olhos assombrados, quebrados, segurando-a com força, ela viu um homem caindo aos pedaços, não um bilionário. Contra seu melhor julgamento, ela sentiu. Um dia, foi isso. Na manhã seguinte, Juniper encontrou Gideon do lado de fora do Starlit Heaven. Sua respiração visível no fresco amanhecer de Chicago. Ele chegou em um Bentley preto elegante. Nenhuma aparição. Hoje, apenas um homem em um casaco sob medida que parecia menor do que sua lenda. Obrigado, ele disse, sua voz rouca de gratidão. Eu sei que isso é estranho. Para onde estamos indo? Juniper perguntou, agarrando sua bolsa gasta enquanto deslizava para o banco do passageiro. Lugares que importam, disse Gideon. Seus olhos eram lugares distantes e eu evitei por muito tempo. Sua primeira parada foi a Evena Warwick Gallery, um elegante espaço de arte no Loop de Chicago, nomeado em homenagem à falecida mulher de Gideon. O prédio era uma obra-prima de vidro e aço, repleto de vibrantes abstratos, imagens, paisagens serenas. Por Evena, Gideon caminhou lentamente, seus dedos roçando uma pintura de um penhasco varrido pelo vento. Evena amava esta, ele disse. Ela disse que era liberdade na tela. Eu estava muito ocupado construindo meu império para me importar. Ela implorou para que eu viesse aqui, mas eu sempre tinha um acordo para fechar. Juniper ouviu, seu cansaço diminuindo. Ela viu-o. Peso do arrependimento dele, a maneira como seus ombros caíram, como ela era.
Ela perguntou. Sua voz gentil. Os lábios de Gideon se curvaram. Um lampejo de calor atravessou Evena. Era a luz do sol. Feroz, mas gentil. Ela me chamava quando era arrogante, o que acontecia com frequência. Isidora conseguiu seu fogo. Eu perdi os dois porque escolhi o poder em vez do amor todas as vezes. Sua próxima parada foi um parque nos arredores de Chicago, um oásis verdejante com um lago que corria ao sol. Da manhã brilhava. Gideon levou Juniper a um banco desgastado sob um bordo imponente. Este era o nosso lugar, disse ele, com a voz rouca. Eu, Evelina, sou nossa filha. Viemos para cá quando ela era pequena. Ela caçava gansos, e Evena riu até chorar depois que Evena morreu no acidente. Eu não pude voltar. Foi como perdê-la de novo. Juniper sentou-se ao lado dele. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Por que eu? Perguntou ela finalmente. Por que uma estranha? Gideon a encarou, com um olhar penetrante. Você me lembra dela, não só da Isidora, mas da Evena também. Você carrega-los dentro de si, mesmo quando a vida te esmaga. Eu não mereço, mas eu precisava sentir isso de novo. Por apenas um dia, ao longo do dia, as paredes de Gideon ruíram. Ele falou da pobreza de sua infância em um cortiço em Chicago. Um pai que desapareceu. Uma mãe que trabalhou até a morte. Jurei que nunca mais seria impotente, disse ele. Mas poderes são uma gaiola. Me custou tudo. Juniper contou sua própria história. A doença de Mares, as contas intermináveis, seu sonho de uma padaria cheia de doces que fizesse as pessoas sorrirem. Gideon ouviu, realmente ouviu, de um jeito que ninguém naquele mundo jamais ouvirá. Dot. À tarde, eles tomaram sorvete no parque e riram enquanto Juniper provocava Gideon por sua postura rígida. Você é como uma estátua de terno, disse ela, sorrindo pela primeira vez em anos. Gideon se sentia humano, mas o dia não havia acabado e um destino permanecia. Um lugar que revelaria um segredo que ele havia enterrado profundamente. A última parada deles foi um pequeno e indefinido centro comunitário em um canto esquecido da cidade. O prédio estava desgastado pelo tempo, a tinta descascando, mas por dentro fervilhava de vida. Crianças pintavam murais, idosos jogavam xadrez. Gideon parou na entrada, com o rosto pálido. Eu financiei este lugar anonimamente, disse-lhe depois que Evena morreu. Ela adorava o trabalho comunitário. Pensei que isso compensaria tudo o que eu não tinha feito por ela. O coração de Juniper se suavizou ainda mais. Não precisava esconder, disse ela. É lindo. Gideon balançou a cabeça. Não era o suficiente. Nada nunca é. O hospício. Um prédio silencioso e estéril nos arredores de Chicago, com as paredes pesadas com o peso de seus últimos momentos, fez Juniper sentir o estômago embrulhar à medida que se aproximavam. Por que aqui? Perguntou ela, com a voz quase um sussurro. As mãos de Gideon apertaram o volante. Preciso ver alguém e preciso da sua ajuda. Lá dentro, o ar estava carregado de desinfetante e despedidas silenciosas. Gideon conduziu Juniper a uma sala comum onde voluntários circulavam entre os pacientes, e lá estava ela, Isadora, aos 30 anos, impressionante, com cabelos escuros penteados para trás e olhos cinzentos que espelhavam os do pai, embora temperados pela compaixão, ajudando um idoso com palavras cruzadas, com um sorriso gentil, mas tingido de tristeza. Gideon prendeu a respiração. É ela, sussurrou. Minha filha, a mente de Juniper estava a mil. Ela não esperava por isso. Você quer que eu fale com ela? Perguntou. Com o coração disparado. Eu não posso, disse Gideon, com a voz embargada. Ela me odeia. Não a culpo, mas talvez você possa ajudá-la a ver que estou tentando mudar antes que seja tarde demais. Juniper se aproximou de Isidora, com as palmas das mãos suadas. Olá, disse ela, forçando o sorriso. Sou Juniper. Conheço. Seu pai. O rosto de Isidora endureceu. Seus olhos se estreitaram. O que ele quer comprar meu perdão com seus bilhões agora? Juniper respirou fundo. Ele está doente. Isidora, muito doente. Ele não é o homem de quem você se lembra. Ele está quebrado e tentando consertar tudo. A expressão de Isidora ficou turva. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele está morrendo, sussurrou. Juniper assentiu. Ele não acha que te merece, mas te ama mais do que tudo. A primeira reviravolta atingiu como um raio. Isidora revelou que vinha ajudando Gideon o tempo todo.
Durante meses, ela fizera doações anônimas para o fundo de tratamento do câncer dele. Ela não conseguia encará-lo, mas também não queria deixá-lo morrer sozinho. Eu o odiei por tanto tempo, disse ela, com a voz trêmula. Ele escolheu o império dele em vez de nós, mas ele ainda é meu pai. Eu não sabia como alcançá-lo. Juniper voltou para Gideon, com as emoções à flor da pele. Ela está vindo, disse ela simplesmente. Enquanto Isidora se aproximava, pai e filha permaneceram em silêncio. Anos de dor pairavam entre eles. Então Isidora falou, por que você não me contou? A voz de Gideon era quase inaudível. Achei que você não se importaria. Eles conversaram por horas, lágrimas e desculpas escorrendo, construindo uma ponte frágil. Juniper os observava de longe. Seu coração doía de alegria e desconforto. Ela ajudara Gideon a encontrar a filha, mas sua própria vida estava em crise. O estado de Maris piorava e as contas do hospital se acumulavam. E então havia Gideon, sua presença crescente em sua vida, sentimentos que ela não conseguia nomear. Nos 2 meses seguintes, Gideon tornou-se uma figura constante no Starlit Heaven. Sentava-se à sua mesa de canto, não mais o bilionário intocável, mas um homem em busca de conexão. Ele e Isidora retomaram suas conversas, hesitantes, mas genuínas, cheias de desculpas e esperança cautelosa. Gideon também se aproximou de Juniper, atraído por sua força e sinceridade. Ele se ofereceu para pagar o tratamento de Maris para ajudar a financiar sua padaria. Druin, deixe-me ajudar, disse-lhe certa noite, com a voz sincera. Você me deu mais do que eu jamais poderei retribuir. O coração de Juniper vacilou. O dinheiro mudaria tudo. Cuidar da mãe era seu sonho, mas aceitá-lo era como abrir mão de sua independência, como se tornar parte do quebra-cabeça da redenção de Gideon. E lá estava Isidora. Juniper vira a dor em seus olhos. Os anos de abandono. Qual era o papel de Juniper ali? Uma filha substituta. Uma amiga. Algo mais. Quando Maris foi hospitalizada após uma complicação na diálise, a decisão se tornou cada vez mais próxima. Gideon estava lá, oferecendo tudo. Médicos particulares, tratamentos experimentais como um cheque em branco, mas o orgulho de Juniper cresceu dentro de mim. Não posso, disse ela a ele, com a voz firme, mas trêmula. Tenho que fazer isso sozinha, por mim, pela minha mãe. Gideon ficou atordoado. Ninguém jamais o havia recusado. Porque ele perguntou. Sua voz estava rouca. Estou tentando ajudar porque não sou sua filha, disse Juniper em meio às lágrimas. Não sou uma substituta para Isidora e preciso saber que consigo me virar sozinha sem o seu dinheiro. O rosto de Gideon se contraiu, mas ele assentiu. Respeito isso mais do que você pensa. Então veio a segunda reviravolta. No dia seguinte, Juniper encontrou um envelope escondido por baixo da porta do café. Dentro, havia um pequeno espaço comercial D2 a Noviker Park, em Chicago, perfeito para uma padaria. Uma mensagem de Gideon Reed. Sem compromisso, apenas uma chance. Você merece isso. Mas havia mais. Uma carta de um advogado revelando que Gideon havia financiado anonimamente o tratamento de Maris por meio de uma empresa de fachada. Ele respeitava a necessidade de independência de Juniper. A revelação a abalou. Gideon não estava apenas oferecendo caridade, ele estava honrando seus valores. Mas havia outra leera, uma sombra do passado de Gideon. A carta do advogado mencionava Vitor Maro, um ex-sócio que se tornará rival anos antes. Gideon havia enganado Vitor em um acordo que lhe custou a empresa, e alguns sussurravam sobre sua sanidade. Vitor havia ressurgido e estava enviando mensagens enigmáticas a Gideon, insinuando vingança. Uma das mensagens contidas no envelope dizia: a salvação não se compra. Warwick, eu conheço seus segredos. O coração de Juniper afundou. Sua associação com Gideon a estava arrastando para um jogo perigoso. Juniper confrontou Gideon e lhe mostrou a mensagem, com o rosto pálido. Vitor me culpa por sua ruína. Ele admitiu que tomei uma decisão anos atrás, uma decisão imprudente para garantir minha empresa. Isso destruiu. Eu pensei que ele já tinha deixado isso para trás, mas ele é perigoso, perguntou Juniper, com a voz firme apesar do medo. Não sei, disse Gideon, com a voz pesada, mas não vou deixar que ele te machuque.
3 meses depois, a saúde de Gideon se deteriorava rapidamente. Ele estava mais fraco, o rosto macilento, mas seu espírito estava mais leve. Reconectar-se com Isidora lhe dera paz, mas Juniper era algo mais, uma faísca que ele não esperava. Certa noite, enquanto chovia do lado de fora do refúgio estelar, ele a encontrou fechando os olhos, as mãos polvilhadas com farinha de uma noite assando. Juniper, disse ele, com a voz firme e pesada,